Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Boa noite, meus amados ouvintes. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para glorificar, exaltar esse nosso bom Deus, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para todo sempre. Amém, meus queridos irmãos, meus amados ouvintes. Eu, missionária Maria, peço licença para entrar na sua casa essa noite, mais uma vez, né? Glória a Deus. Hoje, terça-feira, um clima gostoso. Oh, esse Deus é bom demais, né? Pode estar quente, pode estar chovendo, pode estar frio. E enquanto o Senhor nos permitir, a gente está aqui, né? Fazendo o ID dele, aquilo que ele nos ensina, que é falar do amor do papai. Não é mesmo, meus irmãos? Glória seja o nosso bom Deus. Graças ao Senhor Jesus. Vamos dar graça a ele por tudo que ele é na nossa vida, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, né? Que foi dar seu único filho amado por nós, a qual nós nem merecemos, mas o amor do Pai é tão grande e maravilhoso que ele nos resgatou, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida do nosso irmão Oliveira, né? Que o Senhor Jesus dê muita saúde a ele, capacite ele nesse trabalho, com toda a sabedoria que vem do Pai, em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai preparando aquelas pessoas que sempre estão ali, cada um na sua função, naquilo que ele capacita. Glória a Deus também, louvado seja o Senhor Jesus pela vida do meu esposo, que está sempre comigo, né, junto ali, graças a Deus, caminhando juntinho, fazendo a obra do Senhor, como Deus tem nos ensinado a fazer, né, meus irmãos. O nosso convidado dessa noite é o pastor Robson, ele está a caminho, né? Deve estar chegando daqui a pouquinho. A gente sabe que acontece alguns imprevistos, mas em nome de Jesus, cremos em Deus que daqui a pouquinho ele estará aqui conosco, né? E eu já quero deixar uma saudação para o pastor Marquinho, a irmã Adriana, toda a sua família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Assim também com as irmãs do ciclo de oração, Rosa de Saron, que Deus abençoe, minhas lindas, vocês, que Deus venha capacitar cada dia mais, né? Porque nós sabemos que a obra do Pai é grande e precisa de verdadeiros trabalhadores, né? Aquele que ama a obra do Senhor Jesus. E são intercessoras também, a qual está ali, né? O ciclo de oração sempre intercedendo, orando pela igreja, por todos os irmãos, por todo o corpo de obreiro, está sempre ali, né? É o Senhor Jesus que nos capacita, porque de nós mesmos não temos nada a oferecer se não for o Pai em nós, né? Uma saudação também para o grupo de varões, os Bonege, que Deus abençoe, o grupo de jovem, o Ministério Infantil, enfim, meus amados, todo o departamento ali do Ministério da Igreja Cristã Primitiva, que o nosso bom Deus venha abençoar em nome de Jesus. Porque nosso Deus, ele é muito bom e o Senhor se agrada daqueles que obedecem a palavra do Pai, daqueles que estão dispostos a fazer a obra do Senhor Jesus, né? Então é isso, eu já quero também saudar com uma saudação à paz do Senhor Jesus com muito carinho, um abraço assim, sinta-se abraçada neste momento, né? Um abraço carinhoso aqui da missionária Maria para a nossa irmã querida e amada Leonora de Jesus, ali da Vila Romana, a nossa irmã Zilma, a irmã Castorine, a irmã Tereza Amaral, a irmã Maria do Rosário, a irmã Solange, né? A Rosana, enfim, são muitas irmãs, então assim, claro, né, que algumas que a gente lembra o nome, deixa anotadinho aqui, a gente fala aqui o nome. Mas é isso, meus irmãos. Vamos já receber, assim, do Senhor Jesus aquilo que o Senhor está preparando para nós nessa noite, né? Que assim como diz a nossa amada irmã Maria Leonora, o culto no nosso lar.
Porque isso aqui é um culto ao Senhor Jesus. Esse pouco momento que passamos aqui, né? Entoando louvores a Deus, lendo palavra de salmos, lendo a palavra do Senhor Jesus, compartilhando a obra do Senhor. Isso aqui é um culto ao nosso Deus. E o Espírito Santo, ele está na direção de tudo, meus amados. Porque se o Senhor não for, não tem como nós irmos, né? Se o Senhor não fizer, não tem como nós fazer. Porque tudo é para Ele e por Ele, né? É Ele que abençoa, é Ele quem prepara, é Ele quem faz tudo. Uma paz do Senhor para minha missionária, amada querida irmã Patrícia. Que Deus abençoe você, minha amada. Em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, esse nosso Deus, ele tem sempre o melhor preparado para nós, né? E como a gente sempre tem falado aqui, a gente tem que se preparar para receber a bênção do Senhor Jesus. A gente realmente tem que passar por um processo, né? Para poder nos preparar a receber aquilo que Deus tem para nós. Porque o Senhor, ele sempre vai ter o melhor para mim e para você, meu amado irmão. Minha amada irmã. Vamos já ouvir um louvor, né? Para a gente engrandecer esse nosso bom Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos ouvir um louvor agora para a honra e glória do nosso bom Deus. Sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos. Voaremos com arcanjos, onde livre viveremos.
Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Aleluia! Glória a Deus. Eu não falei que o nosso convidado estava a caminho? Olha aqui, Pastor Robson, da casa ali, né, Pastor Robson? Glória a Deus. É isso aí, missionária. Estamos aí para juntos adorar, louvar o nome do Senhor Jesus. Eu quero, de antemão, já agradecer aqui também a senhora, missionária Maria, que nos concede essa oportunidade, seu esposo, Amém. Nosso irmão Rogério, está aqui junto conosco, nosso irmão Oliveira. Também o pastor Marcos, que está lá perto de Cornélio Procópio, nos ouvindo também, né? Opa! Que Deus abençoe grandemente. Pastor Marquinho está aí na escuta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor. E para a gente é sempre uma honra, uma alegria muito grande poder estar juntos, falando do amor, da palavra de Deus, Amém. né? Que é o que nos importa, é o que nos interessa, né? Ouvir aquilo que Deus tem, a bondade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Estamos aí felizes, alegres e creio que Deus tem coisas gigantescas para falar ou fazer em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, nós cremos, né? A esposa não pôde estar aqui junto, né? Não pôde. Hoje ela chegou meio tarde do trabalho. Mandar um abraço também para ela, para a irmã Josi, para a Manu que está lá nos ouvindo também. Que Deus abençoe grandemente. Amém, Jesus. Mas é isso, não vai faltar oportunidade, né? Com Porque, certeza graças a Deus, o nosso bom Deus, ele está sempre preparando esse momento, sabe? Pastor Robson fala assim que o nosso bom Deus, ele tem os meios de trabalhar para que a palavra dele alcance vidas, né? Sim, sim. Como a gente costuma dizer, a gente não está vendo a pessoa, mas o nosso bom Deus, que os olhos dele estão em todos os lugares, sabe aonde está alcançando, né? Exatamente. É interessante porque a gente está aqui entre nós apenas, mas com a certeza de que a nossa voz está sendo ouvida por muitas e muitas pessoas, e oremos para que algumas dessas pessoas ouçam a palavra, a voz do Senhor sobre a sua vida, né? Tenham a sua vida transformada, tenham a sua vida regenerada. Amém. Às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo que infelizmente se afastaram dos caminhos do Senhor e que hoje, nesse momento, nessa oportunidade, essa pessoa também tem a oportunidade de retornar, de voltar para os braços do Pai, porque é o lugar que a gente nunca deveria ter sair, né? Sim, é verdade. A presença do Senhor, assim como diz, né? A presença do Pai é o que nos basta. Então, assim, o nosso bom Deus, ele está sempre ali pronto, ele está sempre de braços abertos, né? E muitas vezes somos nós que saímos da presença dele, né? Que vamos para longe, né? Exatamente. Dos braços dele. Eu costumo sempre dizer que a nossa relação com Deus, com o nosso Senhor Jesus, ela precisa ser de recém-namorados, né? Uhum. Aquele casalzinho que recém começou a se conhecer, começou a se gostar e de repente está se amando. Sim. Um casal assim, ele sempre, quando vai, o homem ou a mulher, quando vai para a sua cama, ele vai pensando exatamente nela, né? Ele dorme pensando nela, acorda, e quando acorda, a primeira coisa que vem à mente, como é que ela está, como é que passou a noite, foi dormindo, mas sabe? Uhum. E que o coração fala mais alto e a mente fica lá, como é que ela está, né? E logo já vão mandar uma mensagem para saber se está bem, durante o dia várias vezes se lembrando. E a nossa relação com Deus, eu costumo dizer que tem que ser exatamente assim, Sim. né? Porque Deus, ele precisa ser o princípio, desde o princípio. A gente levanta, a gente tem que estar assim, falando com Deus, lembrando de Deus, orando a Deus, clamando para que o nosso dia seja um dia de bênção, um dia de vitória. Muitas das vezes a gente se esquece disso, né? Sim. Se esquece que precisa buscar a presença de Deus, buscar a face dele sobre as nossas vidas. E infelizmente, muitas pessoas que estão se esquecendo disso, estão começando a viver sem ele, né? Sem a presença dele. E eu tenho certeza que a nossa voz agora está chegando a pessoas assim, que Amém. Precisam da graça e da misericórdia de Deus. E eu te convido, se você está nos ouvindo neste momento, a retornar aos braços do Senhor,
a orar, a falar com Deus, a clamar a Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é extrema compaixão e Ele está sempre olhando por nós, independente daquilo que fizemos e muitas das vezes até faremos, né? A misericórdia dele nos alcançou. Se fosse olhar apenas pelos nossos erros, infelizmente nós nem estaríamos aqui hoje, não é? Mas Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia tão grande, nos abraçou e às vezes a gente ainda acaba se sentindo distante. E as mãos dele, os braços dele continuam abertos, as mãos estendidas, os ouvidos atentos, pronto para ouvir e responder o nosso clamor, a nossa oração. Não é assim? É verdade, pastor Robson. E assim, sabe, o senhor falando, né, do relacionamento, porque né, essa coisa assim do começo, né, o seu coração ferve, pula de alegria. Sim. E na presença do Senhor tem que ser assim, dessa forma. O primeiro amor, né, eu sempre tenho isso comigo, voltar à essência sempre do primeiro amor. Sim. Porque quando você traz essa essência de volta para você, mesmo que você esteja ali um pouco distante, você renasce, você começa Exatamente. A voltar aquela alegria, aquele amor, aquela vontade imensa de estar, né? Assim, sempre ali com o Senhor, sempre na presença do Pai, porque o que acontece as pessoas, ela vai se afastando e é onde vai se esfriando. Vai se esfriando. Infelizmente, isso é uma realidade. E assim, assim como um relacionamento às vezes cai na rotina, né? Começa a se esfriar, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela também acaba como meio que funcionando assim, né? A gente começa a levar o nosso relacionamento com Deus meio que ligado no automático, né? Eu vou para a igreja porque hoje é domingo. Eu vou para a igreja porque hoje é quinta. Eu vou para a igreja porque hoje é sábado. São dias que a gente precisa estar na igreja. Mas muitas das vezes eu não queria ir. Eu estou muito cansado para isso. Né? Eu estou muito cansado para estar lá. Mas eu vou, porque se eu não for, o pastor vai me ligar, vai falar coisas na minha cabeça. A irmã lá do outro lado vai me encontrar, vai vir perguntar para mim por quê. E eu não estou afim de ficar respondendo ninguém. Então eu vou. Mas infelizmente vai já por causa da rotina, né? E a rotina faz com que nós nos afastamos da presença de Deus. Vive no automático, né? Exatamente. E quando a gente está assim, a gente chega na igreja, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não dá a atenção devida para a palavra de Deus, né? Que é a essência para as nossas vidas. A gente vive como que é algo tão natural que não tem muita necessidade. Exatamente. Sendo que a gente sabe que se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente não estaria mais aqui, né? Porque fica assim, pastor, o seu corpo está ali, mas o seu coração, a sua mente está lá fora, e não é isso, porque quando nós vamos cultuar o nosso Senhor, o nosso bom Deus, eu sempre tenho isso comigo, a gente já sai de casa cultuando o Pai, adorando Ele, né? Bom, como muitas mulheres donas de casa, que trabalham fora e tudo, eu me encaixo numa dessas, e muitas vezes você vai sim, ali com o corpo físico cansado, mas quando você chega lá dentro, que você se doa para cultuar o Pai, bem assim. Assim, você sai renovado, meu Deus, você não sai da mesma forma que você entrou. Porque a presença de Deus é isso, mas a né? questão é exatamente essa, né? É a gente chegar diante da presença de Deus e se entregar, se doar. Exatamente. Né? Porque, infelizmente, isso é algo que não tem acontecido, né? E as pessoas estão sim se afastando da presença de Deus justamente por isso. Porque não se existe mais o doar-se a Deus, a entrega-se a Deus. Simplesmente fui. Tem muita gente que eu fico até triste porque entra no culto, sai do culto, e se você sentar para conversar com ela 2 horas depois, ela não sabe nem onde foi lido a palavra naquele dia, né? Sim. Infelizmente são os dias que a gente está vivendo e as pessoas estão se esfriando, se afastando da presença de Deus, estão deixando o relacionamento com Deus ir de água abaixo.
e nós precisamos sim correr atrás de trazer novamente, como a senhora disse, o primeiro amor. Porque se a gente não tiver ou viver apenas daquilo que nós vivemos no passado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Verdade. A gente senta para conversar algumas vezes com pessoas e a gente fica até triste porque é tanto no meu tempo, sabe? No meu tempo era assim, no meu tempo fazia-se assim, no meu tempo nós trabalhávamos assim. E a pessoa diz como se já estivesse morta. Sim. Né? Nós fazíamos, nós éramos, e cadê o que é até hoje? Quer né? dizer, tá vivendo lá o passado, mas o presente, né? Infelizmente. Porque assim, o que a gente tem a convicção? O nosso Deus, o mesmo de lá, o mesmo do Jardim do Éden, o mesmo Deus que tirou o povo ali do Egito, o mesmo Deus ele é hoje. Exatamente. Né? O nosso Deus ele não está lá no passado. É o que a Bíblia diz, né? Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Exatamente. Né? E as pessoas estão mudando e infelizmente acreditando que quem está mudando é Deus e não é. Não é. Né? E isso é visível. Deus ele nunca mudou. Porque, pastor, a gente vê milagres acontecendo. Sim. Né? A gente vê coisas acontecendo onde a gente vê o mover de Deus. E eu sempre digo, não tem milagre maior e melhor do que o milagre da vida, de você poder acordar todos os dias e Deus te dar rica oportunidade, né? Nós estamos hoje aqui porque foi propósito de Deus, o Senhor marcou esse dia hoje aqui. Exatamente. Então, o nosso Deus presente, Ele sempre Sim. será. Eu me lembro de um certo dia, eu estava numa congregação e a gente tinha um membro da nossa igreja que... A gente estava conversando com ele assim, de repente batia um vento, a árvore se movia. E quando a árvore se movia, ele parava de conversar e ele começava a se estremecer, a tremer, sabe? E aquilo começou a tomar conta da gente de um jeito assim, que a gente é meio que curiosão, né? Sim. E aí um dia eu cheguei, chamei ele e falei assim, irmão, não é só eu, várias pessoas que a gente convive por perto aqui acaba questionando, mas o que se passa? Que de repente você está conversando e começa a tremer e começa a levantar a mão para cima, dar um glória. E ele diz, pastor, eu não sei como, mas do nada eu estou aqui e quando o vento bate no meu rosto eu sinto a presença de Deus. Quando eu olho para o movimentar das árvores eu sinto a presença de Deus. Quando eu olho os passarinhos, eu sinto a presença de Deus. Quando eu chego perto de uma criança, eu sinto a presença de Deus. E alguns dias depois, um pastor, foi na nossa igreja e ele viu aquilo. E ele me perguntou, eu olhei para ele e disse, irmão, esse camarada está num patamar que a gente ainda não chegou. Ele sente Deus em coisas mínimas. E a gente precisa de milagres extraordinários para poder sentir alguma coisa. Exatamente. Não é? Isso é um relacionamento forte, extremo com Deus. Verdade, sentir a presença de Deus naquilo que a gente vê no nosso dia a dia, mas a gente não nota. Né? É tanta coisa acontecendo ao nosso redor, um dia tão corrido, um dia tão desesperado, um dia tão apavorante, que a gente vê milagre de Deus, sente as mãos de Deus, mas a gente não nota. Porque infelizmente o nosso relacionamento com Deus está muito desgastado. Exato. E assim, é isso que não pode acontecer e não deixar chegar. Ainda hoje mesmo eu comentando com a minha patroa, eu falei assim, olha, eu me sinto privilegiada, porque apesar da gente morar, né, na cidade, onde tem tanto barulho, eu falo assim, ó, eu acordo com o cantar dos passarinhos. Sim. Pastor, eu fico admirada, porque é a beleza do Senhor, você tá entendendo? Exatamente. Assim, isso aí que o Senhor falou, assim, o Senhor, ele está em tudo, gente, é coisas mínimas ali que a gente vê o mover de Deus. É que a gente não para um pouco a nossa vida corrida para poder prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Né? Porque se a gente parar um pouquinho a nossa vida corrida, a gente vai ver durante o dia de hoje, por exemplo, algum livramento que Deus nos deu, exatamente, né? Alguma coisa que estava para acontecer de errado e
de repente deu tudo certo e a gente não sabe explicar como aconteceu e deu tudo certo. Sim, né? Verdade. E a gente não consegue explicar justamente por quê, porque a gente não deu conta, mas era as mãos de Deus. Você não tirou os olhos da rotina para ver algo diferente que está acontecendo. Exato, né? Exatamente. E quando a gente para observar, a gente fica admirado, a gente fica alegre, a gente se encanta porque a gente vê que tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Permissão Algumas mesmo. coisas, alguns momentos que a gente acreditava que estava fugindo do nosso controle, que estava indo de mal a pior, e de repente aconteceu algo tão extraordinário que tudo se encaixou, tudo deu certo. Não é porque somos bons o suficiente, né? É porque as mãos de Deus estavam ali com a gente e a gente infelizmente não dá conta disso. É verdade. Não para, né? Não sai um pouco do automático para refletir aquilo que está do nosso lado. Exatamente. Tem um pessoal, né, abençoado, glória a Deus, talvez o senhor conheça alguns aqui entrando na live, saudando. Tem até uns irmãos lá de Sumaré, São Paulo, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos que estão na live aí, que Deus abençoe suas vidas. Temos ali a Maricela também, minha cunhada. Ó. Que Deus abençoe, Maricela, também a sua vida aí, tá? Um grande abraço. Temos várias pessoas aí nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente. E se você puder, compartilha aí também para que chegue a mais vidas, né? Em nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, a irmã Geni. Irmã Geni. Bom, todos vocês são muito importantes, não só para nós, mas vocês são especial para o nosso bom Deus. Amém? Já quero compartilhar aqui com os irmãos os nossos pontos missionários. O pastor Robson sabe de cor? Não sei de cor, não sei não. Infelizmente eu não sei de cor. Então, toda segunda-feira ali na rua Caboclinho 134, né? Tem um ponto missionário ali que está sendo de muita bênção. Começa às 20 horas. Ali com o evangelista Gesso, o diácono Felipe e sua esposa Dani. O pastor ainda não foi lá, né? Não. Uma benção, viu? Na verdade, a gente chegou faz 6 meses de Jacarezinho, né? E algumas coisas a gente ainda não conseguiu estar, mas eu creio que Deus vai nos dar essa oportunidade, essa honra. Amém. A gente de vez em quando consegue acompanhar pelas lives, a gente vê que Deus está fazendo coisas grandes. Uma benção, né? Pastor. Olha que nós moramos lá pertinho e confesso para o senhor que não é sempre também que a gente vai, né? Mas a gente vai acompanhando ali pela live também e tem sido assim de grande benção, graças a Deus, graças a Deus. Então você que mora aí na Zona Norte, né? Pertinho, esteja lá ali com os irmãos, recebendo da parte de Deus, adorando o Senhor. Se você tem vontade de adorar o Senhor, lá é um lugar de oportunidade, você está na liberdade também, né? Ali na nossa igreja cristã primitiva, sede na rua Cuiabá 272, todas as quinta-feiras, culto de campanha. Essa quinta-feira agora é culto de ação de graça, né? Porque toda vez que termina as campanhas, então vem um culto de ação de graça. Se inicia ali às 19h30 com oração e intercessão e logo após as 20 horas o culto para honra e glória do nosso bom Deus. Sábado às 19h30 culto de departamento. Esse sábado é o culto do ciclo de oração Rosa de Saron. Vocês são nossos convidados, viu? Para a honra e glória do nosso bom Deus. Esteja lá conosco, adorando, exaltando esse nosso bom Deus, irmãos e irmãs também. Estou eu, a missionária Maria, fazendo convite para vocês, viu? Esteja conosco, né? Adorando esse nosso Deus que é digno de toda honra e toda glória. E aos domingos, às 19 horas, culto da família. Para a honra e glória do nosso bom Deus, em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo um louvor, porque o relógio hoje está voando e logo em seguida já estaremos com a palavra, em nome de Jesus. Quando a vida se torna difícil, Eu falei dela. quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter
Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. É isso aí, meus queridos, você que nos ouve aí, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que Deus esteja realizando os sonhos, os desejos que existem nos seus corações, tá? Que Deus abençoe grandemente, e você que pode aí, ó, compartilhe a live que está sendo feita pelo Facebook da nossa Igreja Cristã Primitiva Sede. Que Deus esteja realizando na sua vida grandes milagres. Eu quero deixar aqui e compartilhar com vocês agora uma palavra bem rapidinho, que está no livro de Isaías, de número 43 e versículo de número 13. Isaías 43, versículo de número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirá? Olha que palavra tremenda, palavra extraordinária, né? Aqui a gente consegue entender aquilo que a gente estava falando agora há pouco, a respeito de um relacionamento com Deus. E ele vem nos provando que ainda antes que houvesse dia, Ele é e Ele pode fazer nas nossas vidas, não é? Ainda antes que a gente pensasse em nascer, né? Ainda antes que fôssemos formados nos ventres das nossas mães, Ele já era, e Ele tem poder para fazer. É claro que num tempo de muita correria, num tempo de muita dificuldade, né? Um tempo de muitas guerras, muitos problemas, a gente precisa apenas depositar nossa confiança em Deus.
E talvez você está nos ouvindo aí com tantos sonhos, tantos projetos, né? Tanta coisa linda para acontecer na sua vida, e você olha para si hoje e talvez não acredite que seja mais possível, né? Não acredite que tenha como acontecer. A gente está aqui hoje justamente para isso, para lhe mostrar que Deus ainda tem poder para fazer na sua vida. Deus ainda tem para realizar. A gente tem que aprender e entender que Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que a gente pensou ou a gente imaginou. O problema é que a gente se limita a algumas coisas e a gente acredita aquilo era para acontecer, mas se não aconteceu é porque não era da vontade de Deus. E se não era da vontade de Deus, a gente abandona, né? E talvez tem pessoas que estão nos ouvindo agora que estão exatamente assim, abandonou tudo, desistiu de tudo e vive para os cantos, lamentando, chorando. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus tem coisas muito maiores para a sua vida. Talvez aquilo não aconteceu porque não era vontade de Deus e não era apenas aquilo que Deus queria fazer na sua vida. E talvez o que Deus tem é muito além daquilo que você jamais sonhou, daquilo que você jamais imaginou. E entenda uma coisa, aquilo que Deus projeta para a sua vida, não existe homem, não existe mulher, não existe nenhum tipo de potestade maligna, não existe inferno algum que pode parar o projeto de Deus. Não tem alguém, não tem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus, né? E muitas das vezes a gente chega, para mim já deu, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita decepção. É hora de você tirar a poeira da sua roupa, levantar a sua cabeça, começar a olhar novamente para os céus, para aquele que te chamou, para aquele que te escolheu, e começar novamente a sua jornada, começar novamente a sua caminhada com Cristo. Eu tenho certeza que Ele em nenhum momento te deixou, nenhum momento te abandonou, nenhum momento deixou de te observar, e Ele está agora, onde quer que você esteja, Ele está te observando, Ele está te olhando, e que com certeza, com os braços abertos, para que você possa novamente retornar para os braços dele. Talvez você está nos ouvindo agora e talvez você desistiu da sua caminhada, né? Talvez você parou e não importa qual o motivo que você tenha saído da presença de Deus. O que importa é que agora, nesse momento, Deus lhe dá uma nova oportunidade. A gente pode não se conhecer, é claro, né? Porque a gente não sabe aonde essa palavra está chegando. Mas você está com o teu coração ardendo, pedindo para que Deus fale contigo, para que Deus trabalhe em tua vida, para que Deus te dê forças para retornar, para entrar novamente nessa caminhada. E nós viemos aqui hoje como canal, como boca de Deus, para ministrar a tua vida, para ministrar ao teu coração que é tempo de retornar. É tempo de pegar novamente a sua cruz, aquele pedacinho que você deixou lá atrás, e começar a acreditar que Deus tem projeto na tua vida. E Ele não te chamou para viver chorando. Ele não te chamou para viver lamentando. Ele não te chamou para ser a cauda e sim cabeça. Levante a tua cabeça, tira essa poeira, limpa os seus olhos, arranca as lágrimas que tem feito você tanto chorar e sofrer, e comece a novamente entender: Deus tem coisas novas e muito maiores para a minha vida. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. E assim, né, pastor, dá liberdade para que o Senhor possa fazer, né? Porque muitas vezes a gente quer a nossa vontade, e assim como a oração que o Pai nos ensinou, seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Exatamente. Dá a liberdade para que o Senhor cumpra a vontade dele. Porque assim, muitas vezes a gente vai saber que a vontade do Senhor, ela vai doer. Exato. Vai ter momento que ela vai doer. Vai. Mas é para o nosso bem. Exatamente. O problema é que hoje nós estamos vivendo o período do povo imediatista, né? Uhum. Tem muita gente que infelizmente
aceitou a Cristo ontem e hoje quer estar voando, Sim. não é? É. Hoje quer estar voando, tipo, Deus tem que fazer o melhor para mim de ontem para hoje, e se não for assim eu não quero, né? Deus prometeu e a promessa dele, dizem que ela não volta atrás, ou que a palavra dele não é lançada ao vazio, e então Deus tem que fazer de um momento para o outro, e sendo que nós precisamos também esperar com paciência, né? A Bíblia diz, tempo, né, para todas exato, as a coisas. Bíblia diz que nós temos que ter paciência no Senhor, né? Esperar com paciência nele. E ele se inclinou, ele vai ouvir, só que tipo, nós nos estendemos para ele hoje, nos entregamos para ele hoje e acreditamos que amanhã tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente, mas não. Infelizmente, a gente ainda precisa passar por aquela parábola da semeadura, né? A gente plantou e a gente vai colher. Exatamente. Né? Existem algumas coisas que, infelizmente, a gente planta com o tempo e, de repente, a gente precisa colher. E quando a gente começa a ter que colher, a gente começa a se arrepender daquilo que a gente fez, né? Exato. A gente começa a se arrepender e acreditando que, tipo, eu vou para casa do pai e o pai vai fazer por mim, então amanhã eu não vou estar mais vivendo isso, né? Então precisamos entender que tudo é com o tempo, né? E assim, ainda dá tempo de fazer uma boa semeadura. Exatamente. Né? E ainda dá tempo de plantar coisas boas. Coisas boas. Plantar bons frutos para que venha, né, de volta esses bons frutos. Porque, pastor, não tem como eu me tornar uma gerente de uma multinacional se eu não vou me preparar começando desde lá de Desde o baixo. zero. Não é? Exatamente. Então, assim, a nossa vida cristã também é isso. É como o senhor acabou de falar, não é porque hoje eu vim para os braços de Cristo, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e amanhã vai ser tudo mar de rosa, não. Infelizmente as pessoas acreditam nisso, né? Né? O evangelho que tem sido pregado em alguns lugares, eu não estou aqui para falar mal de lugar nenhum, de igreja nenhuma, Sim, claro. nós estamos aqui, né? para pregar Cristo, Exatamente. né? Só que Ele existem que salva. algumas pessoas que estão distorcendo. E tipo, vem porque Deus vai te dar carro, vem porque Deus vai te dar casa, vem porque tem uma chave, vem porque tem coisas aí, infelizmente mirabolantes, né? E isso está fazendo com que o evangelho fique muito distorcido, fique fora dos padrões bíblicos, né? Exatamente. E a gente tem visto muitas pessoas que outrora estavam com problemas, com dificuldades, e alguém vem que vai acontecer e de repente não acontece, fica frustrado porque não consegue, não aprendeu que precisa se esperar um pouco, né? A gente, mas Deus não vai funcionar conforme o nosso tempo, né? Exato. E infelizmente a gente vê muita pessoa se decepcionando porque queria naquele momento, né? Eu fui, mas Deus não fez, e eu quero que as pessoas aqui que infelizmente possam ter vivido isso e estão nos ouvindo, que pare um pouco, reflita qual foi realmente o seu posicionamento quando chegou na presença de Deus, né? O que realmente buscava, o que realmente tinha como intenção dentro do coração, porque o homem, ele conhece apenas o exterior, não é? É só o que a gente quer demonstrar que os outros vão ver, né? Só que Deus, ele não é assim. Não, né? ele conhece Deus, ele conhece lá dentro, lá o fundinho do nosso coração, né? E ele sabe como a gente o que a gente quer, quantas vezes a gente foi e a intenção de por que fomos, não é? E isso acarreta algumas coisas na nossa vida. Então talvez você esteja nos ouvindo e infelizmente o teu pensamento foi meio que distorcido como este, ainda há tempo, né, de retornar, ainda há tempo de ouvir a voz de Deus, ainda dá tempo de se render para a presença dele. Como nós lemos aqui, ele diz aqui, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, né? Ele tem poder para fazer muito mais, muito além, né? E se ele quer operar na tua vida, não existe ninguém que possa impedir.
Não tem ninguém que possa fazer contra. Então, entenda, Deus tem milagres sobre a tua vida e apenas você esperar com paciência, porque Ele vai sim realizar no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Até mesmo, pastor, porque assim, isso sou eu, né? Irmã Maria, eu costumo pensar assim, tudo que temos aqui nessa terra, nessa vida, é emprestado. Exatamente. É por um tempo, né? Não é nosso. Porque desde pequena que eu ouço falar isso, né? Caixão, ele não tem gaveta, você Exato. não vai levar nada. É verdade. Né? Assim, a gente tem que estar aqui num só propósito que o Senhor nos fez, que é adorar o Senhor, buscar a presença do Pai, ser grato em tudo que Ele fizer, porque se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É bem assim. De toda honra, de toda glória, né? Agradecer em tudo e em todas as coisas, em toda situação, em todos os momentos, porque o Senhor se alegra de um coração grato a Ele, de um coração contrido, derramado diante do Senhor. É bem isso. Né? Então, assim, quanto mais estamos com o Senhor, sabemos que o nosso bom Deus, Ele não é um Deus de braganho, um Deus de troca, porque eu vou fazer isso para Deus e Deus... Não, jamais. Mas o que o Senhor se agrada? De Deus se agrada de um coração derramado na presença dEle, de entrega, né? Exatamente. Porque é isso que o Senhor busca, verdadeiros adoradores. E Deus conhece nós lá dentro. É lá dentro, né? É bem lá dentro. Não adianta o pastor Rosa, a missionária Maria, dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Exato. Não. O nosso bom Deus, os olhos dele, ele se agrada daquele que é um só adorador em todo lugar. Exatamente. Né, pastor? Porque a gente vê hoje muitas pessoas com a capa. É apenas a capa, infelizmente. E isso é o que tem, infelizmente, trazido uma imagem muito negativa para alguns lugares ou como igreja. Uhum. Né? A gente tem visto homens, mulheres que usam a palavra e o evangelho de uma forma muito deturbada, diferente daquilo que é a realidade. E tem pessoas que, infelizmente, por não conhecer a palavra, por não conhecer o evangelho de Deus, vão ao encontro dessas vidas, dessas pessoas, né? Isso. Acabam sim se decepcionando, acabam sim sofrendo. E nós oramos, nós queremos aqui orar para que essas pessoas tenham um real encontro, um verdadeiro encontro com Deus. Não se deixe viver no engano, né? Exatamente. Se permitir ser enganado. Não, é porque essas pessoas que infelizmente se permitiram estar no engano, precisam sim ter um encontro com Ele, com Deus. Uhum. Porque a partir do momento que a gente tem esse encontro com Deus, a coisa fica diferente. Fica, não é? pastor, realmente. Fica muito diferente. Você consegue distinguir o que é da parte de Deus e o que não é. É bem Porque isso. o que tem acontecido hoje em dia, pastor, né? O nosso bom Deus, Espírito Santo, ele se faz presente, ele é real. Então, assim, aquilo que a gente está falando, as pessoas se permitem ser enganadas e tem muita gente buscando profecias em pessoas e a verdadeira profecia está aqui. Está na palavra. Na palavra de Exatamente. Deus, para tudo e para todos os momentos, né? Quando começamos a viver a palavra, a gente começa a ver que não tem muita coisa que a gente precisa do homem, é tudo Deus, não é? A dependência dele. A dependência dele, né? A gente vê muitas pessoas que infelizmente viajam porque precisam de uma revelação, de uma profecia, sendo que essas pessoas, conhecendo a palavra, podia apenas dobrar o joelho lá no quartinho secreto, e ouvir, né, a voz de Deus, não é? Exatamente. Essas pessoas podiam apenas, em um momento de dificuldade, dobrar o seu joelho lá dentro de um banheiro, talvez no trabalho, no desespero, no momento de aflição, não tem para onde correr, vou lá correndo no banheiro, dobro o joelho no banheiro e fala com Deus e pode sentir a presença de Deus ali, né? Verdade, pastor. E assim, eu digo para o senhor, eu creio que o nosso bom Deus usa ainda profeta nessa terra. Sim, com certeza. Eu creio, porque eu creio, como eu falei, a gente tem que ter de seguimento espiritual o que vem da parte de Deus e o que não vem. Né? Porque Deus, ele está falando o tempo todo aí para abrir os olhos espirituais, ouvidos espirituais e dar ouvido à voz do Senhor.
né? Então, assim, eu creio nisso, mas Sim. para isso a gente tem que estar sempre na direção do Pai. Precisa estar na direção de Deus. Sabe, pastor Robson, eu acho que hoje o senhor trouxe o tempo para correr mais rápido com esse relógio. Porque hoje passou muito rápido, Muito Jesus. rápido, né? Então, meus amados irmãos, vou deixar uns salmos aqui bem rapidinho, né? Só um versículo do Salmo 110, em nome de Jesus, aonde fala: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ó Senhor, enviará o centro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Amém, meus amados, meus queridos irmãos, fique com essa reflexão dos Salmos, né? Realmente hoje assim a hora ela não estava de acordo com a gente, mas isso é bom porque semana que vem, para honra e glória do nosso bom Deus, se assim Ele permitir, tem mais, né? E o pastor Robson vai estar trabalhando mais um pouquinho aqui, fazendo a oração final para essas amadas irmãs que, né, solicitaram aqui oração. Para todos vocês que não conseguiram aqui, né, ligar, fazer o pedido, mas a gente vai estar na intercessão em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe você aí, Deus. que está nos ouvindo, nos acompanhando. Temos aqui alguns pedidos, não vou estar lendo o nome de todos, ou precisa ler? Não, assim, é bom ler? Vamos ler. Vamos ler então. A nossa irmã Maria Aparecida, né, e toda a família. Aleluia. Tem uma outra irmã Maria Aparecida aqui também. A irmã Tereza Amaral de Cambé e toda a família dela. Maria do Rosário e toda a família dela. Que Deus abençoe aí as nossas irmãs que estavam aí atentas, né? Ligaram aqui pedindo oração. E a Maria Leonora. Maria Leonora, que Deus abençoe também a nossa irmã Maria Leonora, né? Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, a Josi está ali nos acompanhando ainda, né? A irmã Rosimeire, a irmã Eliane Ramos, que Deus abençoe, Gisele, todos aí que estão nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente as suas vidas, amém? Nós vamos estar fazendo aqui agora um instante de oração a Deus, e talvez você precisa de um milagre para a sua vida, uma cura, uma libertação, talvez não para você, mas para alguém que faz parte da sua família. Eu quero que você nesse momento pare um instantinho para que a gente possa estar orando por você e você orando juntamente conosco, pedindo em favor da tua casa, da tua família, em nome do Senhor Deus. Senhor meu Deus e Pai, nesse momento nos colocamos diante da tua presença. Eu quero orar, Pai, em favor destes irmãos e irmãs, que até o momento, ó Pai, nos acompanharam nesta programação. Que o Senhor Deus esteja realizando tuas bênçãos, teus grandes e poderosos milagres, ó Pai. Senhor, nós lemos aqui que se o Senhor quer operar, não existe alguém ou ninguém, Pai, que possa impedir. E assim, Deus, nós profetizamos sobre a vida desta pessoa que está junto de nós, sobre a sua casa, sobre a sua família. Um tempo de vitória, um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo de libertação. Que esta pessoa possa, sim, Pai, viver o extraordinário dos céus sobre a sua vida, viver um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios e tudo aquilo que tem depositado diante das tuas mãos, na tua presença. Assim nós oramos e profetizamos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe, pastor Robson. Amém. Vai ter mais vezes, mais oportunidade em nome de Jesus, porque hoje foi muito rápido. Amém. Foi rápido, foi muito rápido, mas foi uma bênção, né? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos, meus amados ouvintes, e até terça-feira, se assim o nosso bom Deus permitir, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Vida Nova. Venha participar de nossos cultos. Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional.